Ok, minha gente, já de volta, 11h02, já a pastora Gabriela batendo papo com a gente, ainda tem algumas notícias ali. Ontem aconteceu a última sessão do ano na Câmara de Vereadores, né? O Leonardo continua presidente. Ele continua presidente ou já é o doutor Amorim? Não, Você estava lá. Ele fica até o dia 31, presidente. Ele fica até 31, o mandato né? termina dia 31. E é interessante essa transmissão de posse na Câmara, essa transmissão de cargo, né? Porque ele simplesmente entrega o cargo. Ele não passa o cargo para o próximo presidente. Ele entrega o cargo aos funcionários no final do ano. No dia 31, ele deixa o cargo com os funcionários, a Câmara fica sem presidente e o vereador mais idoso, Amorim, de mais idade, vamos ser mais elegantes aí, com o nosso... Amorim. O nosso hepta vereador, não, né? Pode falar que ele é velho, vereador, ele está né? feliz da vida. Rapaz. 7 vezes vereador. Fortaleza vai para Libertadores do ano que vem. Botafogo campeão brasileiro, Amorim está feliz da vida, pode chamar de velho. E aí ele então, né, ele tem por ser o mais idoso, ele tem essa responsabilidade de conduzir o processo de transição, de entregar a casa para o próximo. Então é ele que vai receber os vereadores eleitos, e esses vereadores eleitos, ele vai iniciar o processo de eleição, né? Então aí ele recebe os vereadores eleitos e vai, esses vereadores se reúnem, e o Léo não tem nada com isso mais, porque já entregou o cargo um dia antes, e eles vão se reunir e escolher o novo presidente. Escolhido o novo presidente, esse novo presidente dá posse ao prefeito. Então esse procedimento é uma prática já... E é muito interessante essa dinâmica. É interessante, é bonito. É interessante essa dinâmica porque essa dinâmica começou a acontecer em 47, né? As eleições são como são hoje, desde 1947, quando iniciou o processo de regularidade eleitoral no país. Nem sempre era assim, né? Nós estamos 47, 17 anos depois de 1930. 1930 foi quando houve a Revolução de 30, né? Vamos dizer, a Revolução ou golpe, como alguém quiser entender aquele movimento do Getúlio. Mas aquele período de 15 anos de ditadura ali, que teve mais 2 anos de incerteza, que durou até 47, não havia presidente de Câmara, não havia Câmara aberta. Nós ficamos 17 anos sem Câmara Municipal, sem vereadores, né? E nesse período, os prefeitos eram os chefes de executivo do município, eram os prefeitos indicados, nomeados pelo interventor do Estado, que era nomeado do presidente ditador. E eles eram governadores interventores, e eram tenentes, né? O Rio de Janeiro, inclusive, está entre os poucos estados que não era um tenente o interventor, porque o Getúlio tinha um genro para colocar como interventor. Então era o Omar Peixoto, o primeiro, né? Que depois vai ser vários outros interventores, né? Então esse interventor ele vai escolher, então aqueles 60 e poucos prefeitos que teve no estado a partir de 30, eles vêm a partir desse período aí. E tudo isso vai mudar a partir de 47 com a regularidade eleitoral. Aliás, entre 30 e 47 vai acontecer também um fato inédito na história do Brasil, e que muda e que dá essa nova cara que esse Brasil tem hoje, que é a criação da Justiça Eleitoral, do Código Eleitoral em 1932. Então, até 1932, mulher não votava, o voto não era secreto, o voto era na cara do mesário ali, do presidente e do candidato. Né? Você escrevia o seu nome para assinar que você foi votar e do lado escrevia o nome em quem você ia votar. Então, aquele modelo acabou. Aí que começamos a conhecer, o eleitor começou a conhecer a urna comum, física, né, de madeira, depois a urna de pano, que vai também acabar em 98, quando a gente aparece a urna eletrônica. Vocês são muito curiosos, gente. Eu não falei nada, o pessoal é muito curioso. Veja bem, eu disse, porque eu já tinha falado isso aqui anteriormente, na segunda-feira, que eu vou voltar para a direção do Comari, diretor de comunicação do Comari, a partir de janeiro, final de janeiro. E eu precisava conversar com uma pessoa ontem e, por coincidência, essa pessoa vai assumir a Secretaria de Turismo. Mas eu não disse quem é, porque só quem sabe quem é Leonardo. É só o Léo que sabe quem é o que vai ser o secretário de Turismo. Mas ele vai contar para todo mundo daqui a pouco, né? Ele falou que dia 20 vem aqui e conta para todo mundo. Então eu precisei, mas não quer dizer que eu vou falar para aqui, porque eu também não sei se eu estou certo. Mas que eu bati um papo com ela ontem e bati. E sobre o presidente da Câmara, eu só disse o seguinte, o próximo presidente da Câmara, ele não tem filhos. Agora vocês se viram aí e tentam descobrir quem é.
Tudo isso vocês vão saber vendo a TV Diário. Assista, olha só, dia 20 um programa especial, eu entro de férias hoje, mas dia 20 um programa especial, quer dizer, entro de férias no programa, né? Um programa especial com o Leonardo, Vanderlei vai estar aqui, vamos estar todo, né? Aliás, deve ter até café da manhã aqui na TV. Eu tô de férias. Oi? Eu tô de férias. Sim, você está de férias, mas você vem para tomar o café da manhã. Isso aí. Né? Igual hoje que eu fiz o bolo e trouxe para você. E no dia 1º, a cobertura total da TV. Esse próximo presidente da Câmara vai ter uma certa dificuldade, porque é muito ruim, é muito difícil você assumir um cargo que foi bem assumido anteriormente, né? Então, quando você pega uma secretaria toda destruída, com tudo errado, você dá uma arrumada naquilo, o secretário está trabalhando, ele tem uma presença, então isso é muito importante. E o próximo presidente, eu acredito que nesses 21 novos vereadores vai ter uns 2 ou 3 com capacidade de ser bom presidente. São competentes. Mas como você ser bom presidente, em substituição a um presidente que é considerado um dos melhores presidentes de Câmara que nós tivemos nos últimos anos em Teresópolis. Eu digo bom presidente de Câmara porque ele soube se relacionar com os problemas que chegaram para a Câmara e soube relacionar com os pares, né? Porque a Câmara ela sempre teve aquele segmento, a Câmara sempre foi do presidente e da patota dele, né? Então, pode ser o presidente mais legal que tivemos aí, mas ele sempre tratava melhor aqueles dele e largava os outros adversários para lá. Então, quando você pode avaliar o Leonardo como bom presidente da Câmara, porque ele conseguiu contemplar a todos esses vereadores, mesmo aqueles que estavam sempre às turras com ele, criando dificuldade com ele, ou era de apoio ao governo, ou era de oposição à própria gestão dele, né? Ele entendeu esse papel de gerente de todos, e não gerente apenas do grupo dele. Então, o próximo presidente, e o poder sempre sobe a cabeça, né? Se a Câmara der azar de escolher alguém que não experimentou antes o poder, ela vai ter dificuldade. Porque o cargo de presidente da Câmara, de prefeito, ele faz muito mal. Aquele poder que vem muita coisa ruim junto com o título, né? Uhum. Então, se o cara não tiver essa sabedoria, ele pode não ser um bom presidente. E, por outro lado, o Léo encontra uma facilidade ao chegar na prefeitura. Porque ele chega para substituir ninguém, né? Nós não tivemos prefeito ao longo desses 6 anos e meio. Tivemos um principado do Vinícius em Teresópolis. O cara se achava o dono da cidade, ele governou para os amigos dele, ele alijou os interesses da cidade dos interesses da administração municipal. E era um cara tão complicado até de avaliar, que chegou ao ponto de se achar o prefeito da cidade de Teresópolis, né? Lembra disso, né? Aquela batatada que eles fizeram no início do governo, onde o prefeito faz cartões, manda uma lei para a Câmara, mudando a nomenclatura, né? Ele não é mais o prefeito de Teresópolis, ele é o prefeito da cidade de Teresópolis. E aí, a idiotice disso é uma coisa tão grande, e só voltar atrás, porque eu tive que fazer um texto esclarecedor sobre esse assunto, uma coisa que parece muito óbvia, mas não é tão clara para as pessoas. A cidade, o município de Teresópolis e a cidade de Teresópolis são duas coisas distintas, né? O município tão boba, tão idiota. O município é um todo, né? O município é o primeiro, segundo, terceiro distrito. A cidade é o primeiro distrito. Então, os 49 bairros que compõem a cidade compõem o primeiro distrito. O segundo distrito é essa estrada, essa margem da estrada que vai até Além Paraíba, que é a região de Água Quente, Ponte Nova, Santa Rita, né? essa parte à esquerda. E o terceiro distrito, Albuquerque, Vargem Grande, Vieira, Bom Sucesso, né? Então essa região de cá é o terceiro distrito. Fácil de saber, né? Mas quando você se acha prefeito da cidade de Teresópolis, né? Querendo se comparar à cidade do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma cidade-estado, né? Foi uma cidade-estado, é uma cidade-município, né? O Rio não tem bairros. O Rio, todo ele é uma cidade só. Quando acaba a cidade, acaba o Rio de Janeiro, acaba o município do Rio de Janeiro. Então, fica elegante, né? O prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, essa coisa de querer buscar um título, né? Querer se achar igual o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, querer se achar o prefeito da cidade de Teresópolis é uma batatada sem tamanho, porque você alija, né, os dois distritos, e os dois distritos onde estão as economias que tocam a cidade. Essa cidade é uma cidade que consome muito, depende muito da força do interior para ela sobreviver, para ela ter o seu desenvolvimento. Então, essas coisas assim, caracterizam muito o despreparo. Então, você chega alguém que tem uma habilidade política, que tem a capacidade de relação e que tem propostas muito claras com relação a fazer um governo de transformação da cidade, fica até fácil, porque logo com um ou 2 meses ou 3 meses,
as pessoas vão perceber, agora nós temos um prefeito, né? Então, o que não aconteceria com muita facilidade se você tivesse substituindo um bom prefeito, né? Eu imagino a dificuldade que teve o Tricano em 89 para substituir Celso Dalmaso, que foi um dos grandes prefeitos de Teresópolis, né? Ou então o próprio Celso, quando assume a prefeitura, deixada pelo Pedro Jaara, grande prefeito de 6 anos. E o Pedro, então, que vai assumir a prefeitura, mesmo pegando a prefeitura em 76, em 77, depois de uma enchente, ele assume a prefeitura depois de 4 anos de realização do Malhardes, num dos mandatos melhores que nós tivemos em Teresópolis ao longo de toda a história da cidade, né? Uma história do município, porque o Malhardes agia muito no interior também. Então, fica difícil, né? Você substituir alguém que pode ser melhor que você, ou que demonstrou que era bom, que era capaz. Então, o Léo não vai ter essa dificuldade, porque ele pega uma prefeitura sem prefeito, né? Vanderlei, deixa eu te passar 2 recados que eu tenho aqui, pessoal de casa. E eu já quero saber amanhã, às 3 horas da tarde, o que a gente vai estar fazendo, hein? De 3 às 6 é onde nós vamos eu acho que eu sei o que vamos fazer. Hã? Eu acho que eu sei o que eles vão fazer amanhã. Sabe? Então vamos lá. Meu amigo Márcio, lá em Dubai, está aqui com a gente, né? Meu irmão Márcio Danilo. Um abraço para o grande escritor e historiador Vanderlei. Aceito as desculpas por não estar presente. Está distante, né? Tá. É Márcio, longe. está te desculpando que você está distante. Um abraço, Márcio. Um abraço para o meu grande escritor e amigo Vanderlei, a minha amiga e pastora Gabi. Assim como o programa Hélio Carracena termina o ano 2024 sobre bênçãos. O Arthur Nekemi, posso falar isso não, Arthur? Tem coisa que a gente não pode falar, até pode, cara, mas não deve, né? se eu for falar vai soar hipócrita. Gustavo Pinheiro, isso é verdade, ao mesmo tempo que encontrará dificuldades pelo desgoverno deixado pela inércia do Vinícius. Israel da Cruz, pessoal de Água Quente, obrigado. E quando terá a oportunidade de demonstrar a sua capacidade. Porque os problemas, se você buscar a solução para eles, a solução existe. Mas você tem que buscar, tem que saber buscar e encontrar os elementos para encontrar essa solução para as dificuldades. Gustavo Pinheiro, muito obrigado. Essa palavra inércia na minha vida, essa palavra é muito engraçada. Cheguei na rádio uma vez, tinha uma moça aqui, depois até trabalhou com a gente aqui. Aí eu falei, gente, vamos sair dessa inércia, vamos parar com isso. Ela virou para mim e falou assim, outra Eu falei, outra o quê? Outra mulher na sua vida? Eu falei, que mulher? Essa tal de inércia. Tá aí. Fica dando ideia, não, que foi esse a tua amiga. É um bom nome. Aqui, amanhã, 3 da tarde. Amanhã, rapaz, sábado, 14, entre 3 e 18 horas, entre 15 e 18 horas, entre 3 e 6 da tarde, nós estamos na Casa de Cultura lançando nosso livro As Eleições em Teresópolis, 1922, as eleições em Teresópolis. As eleições desde 1972 até 2024. 2024, essa eleição agora, que aconteceu 2 meses atrás, também está nesse livro aí, com aqueles bastidores, com não só os resultados, mas bastidores, a votação de todos os candidatos, a carinha de todos os eleitos, né, que vão ser vereadores somente a partir de janeiro. Então, vai ser uma satisfação muito grande para o autor. O prestígio dos amigos que comparecerem à casa. A casa está cheia também com outros eventos, tem exposição lá do Bebe Rindo, tem evento da Febraca, tem show. Homenagem para nós. Tem show de rock à noite, depois das 6, a gente fecha, né? O lançamento termina às 6, já começa logo um evento de rock no teatro. Homenagem para o Diário, que recebe a homenagem do Bebe Rindo. Então vai ser uma tarde muito agradável e vai dar muita satisfação para a gente. Fazer um livro não é fácil. Agora, é difícil mesmo encontrar quem queira ler, né? Ainda mais nesse tempo de hoje, né? Então, ou seja, aqueles ledores da palavra escrita, né? Serão muito bem-vindos. E é um livro importante de ficar guardado para as pessoas, porque algumas coisas que eu escrevi ali, eu mesmo vou esquecer delas daqui alguns meses, né? Quando eu sair desse universo das eleições e partir para outro, não vou lembrar com tanta facilidade daquilo que aconteceu ali. Então, guardar essas informações, imagina um livro com os nomes e as fotografias de todos os prefeitos de Teresópolis ao longo desses mais de 100 anos de história, né? Isso é uma informação rara, porque não está isso escrito em lugar nenhum. A prefeitura não tem, a Câmara não tem. Então, você precisa buscar em muitos lugares para reunir essas informações. E tudo isso está reunido nesse livro, 1922, volume 2, que é de 72 em diante. E lá também vai ter oportunidade, para quem não comprou o primeiro volume, que vai de 1913 a 1970, também vai estar lá também a possibilidade da pessoa
começou a comprar lá a segunda edição desse primeiro Quanto é o volume. livro, Vanderlei? O livro vai ser de R$60, que é o preço padrão, R$60, R$80. Eu cheguei nele em 60. 350 páginas. É muita informação. Muita fotografia, né? Muita fotografia. Eu acredito que tem eu não contei não, mas deve ter umas 700 fotografias. Todos os vereadores de 72 até hoje. Gente, o que pior, ontem eu estava vendo todos os prefeitos, né? E as obras dos prefeitos. É muito complicado. A gente que viveu e que tem amizade com boa parte desses prefeitos aí, como é que você vai avaliar, dizer que o prefeito foi bom ou ruim? Eu preferi uma dinâmica diferente. Eu mostro as obras e os feitos daquela administração. Então, dá para você perceber o que foi o Malhade, o que foi o Pedro, o que foi o Luiz Barbosa como prefeito, o que foi o Tricano, o período Peto, o período curtinho do Pedro Gil, o período do Robertinho Rocha, prefeito de um dia, fez coisas, cara. Incrível. Em um dia de prefeito, que nem um dia foi direito, porque ele assumiu a prefeitura às 9 horas da noite, e para entregar o cargo no dia seguinte, que o prefeito que estava não queria entregar o cargo ao sucessor, então inventou um compromisso inadiável. É demais, né? Compromisso inadiável no dia 1º, que é o dia mais sagrado para você receber, e perdeu uma grande oportunidade, porque no dia 1º de janeiro 92. de 93. 93. Mês de janeiro de 93. Sabe quem estava na mesa, além do Luiz Barbosa, que era o prefeito que assumiria, né? Você estava o Robertinho, que é o prefeito vice, sim, que entregaria o cargo. Você tinha lá o Claudinho, as irmãs, e do outro lado o ministro Célio Borja e o governador Faria Lima. Onde você vai arrumar uma fotografia com esses dois naquela época, né? Célio Borja, ministro, uma figura fantástica, né? E o Faria Lima, o maior prefeito que Teresópolis já teve ao longo de toda essa história. Porque ele era governador, mas era um apaixonado. Quando ele via assim, o prefeito faz um projeto que eu quero resolver isso aqui. Só dependia do prefeito fazer o projeto e a iniciativa, e ele buscava. Foi um grande parceiro do Pedro Jara, por isso que o Pedro pode ser considerado um dos grandes prefeitos de Teresópolis. Obras muito importantes contra enchentes foram feitas começou sendo feitas ali pelo Pedro, e algumas o Celso continuou fazendo, outras obras, algumas estavam iniciadas e outras foram de iniciativa do governo do Celso, mas foi um período onde a mentalidade da cidade, a cobrança dos políticos era: precisamos acabar com enchentes. E acabaram as enchentes com as obras que foram feitas pelo Faria Lima, através do Pedro, e depois no governo do Celso, com a conclusão do extravasor e o desassoreamento do rio, alguns muros de gabiões, né? E aí vem e surge o raio do asfalto em cima do paralelo, e nós experimentamos a outra desgraça que persiste até hoje, que são os alagamentos. Nós não temos problema de transbordamento de rio em Teresópolis, que é o que nós tínhamos lá atrás, antes do Faria Lima, antes do Celso, antes do Pedro Jara. De lá para cá, depois que surgiu essa sem-vergonhice de jogar asfalto em cima de paralelo, nós experimentamos o tal do alagamento. Então você vê a Carmela Dutra com 1 metro d'água, a Rui Barbosa, as ruas da cidade, Tenente Luiz Meirelles, a Rua Manuel Lebrão, tudo isso é alagamento, isso não é transbordamento de rio. A água não chegou no rio ainda. Então é preciso que se faça uma revolução de reconstruir as galerias e conter essa impermeabilização da cidade, que está uma coisa assim desastrosa. É preciso ter uma dinâmica para resolver isso. A gente fala muito de mobilidade urbana, as questões do turismo, as questões da saúde, mas esquece essas questões que são fundamentais para a cidade ser um lugar melhor para se viver. Vanderlei, eu estou te mandando embora. Está na hora, né? Poxa, e nós temos uma convidada do dia, né? Momentaneamente. E a gente tem muita coisa para fazer até o final do ano. E amanhã, aguarde então você lá, você vai estar, né? Claro. Vou lá. Me ajuda lá nesse evento. Vou estar lá recebendo as pessoas. 15 horas, na Casa de Cultura, nesse dia 14, lançamento do livro 1922, As Eleições em Teresópolis. Será um prazer muito grande receber os amigos lá. Vai ser uma tarde muito legal, muito legal. E aí depois à noite, o que eu vou fazer, eu falo com vocês daqui a pouco. Vamos para o comercial rapidinho. Isso que você abriu só um instantinho, Júnior. Ô Gilberto, por favor, deixa eu ver aqui. Daqui a pouco você tem uma matéria com o doutor Leandro fazendo uma reclamação sobre a situação do Parque do Imbuí. Antes de eu ir para o comercial, eu preciso só mostrar uma imagem, que depois eu não sei se eu vou ter tempo. Isso foi hoje pela manhã, eu mesmo fotografei isso lá no alto, eu mesmo gravei. Presta atenção, Vanderlei, olha só o que aconteceu. Oliveira Botelho, ali pouco antes da Igreja de Santo Antônio. A Faxinas, que é a loja que está ali, o caminhão parou na contramão e foi descarregar a mercadoria dele. Isso foi agora.
8h30 da manhã, na Oliveira Botelho. Essa imagem, fui eu que filmei isso pelo retrovisor do meu carro. Então tá lá o caminhão descarregando, na contramão, você vê aí os carros passando, que está na contramão, né, na Oliveira Botelho, tranquilamente. Tá? Agora, os proprietários de lojas também não podem permitir isso. O caminhão está escrito reciclagem. Os proprietários não podem permitir um negócio desse, né? Pô, o cara vai descarregar, para na contramão, em plena Oliveira Botelho, são coisas que não podem acontecer. Mas isso mostra a bagunça que está em Teresópolis. Vamos pro comercial, a gente volta rápido e já volto conversando com a pastora Gabriela.